Estamos lendo a carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou voltar no verso número 6. Ao qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu poderia também ler assim, olha, o qual nos fez também capazes de ser ministro do novo Evangelho, a graça, não da lei de Moisés, mas da graça de Jesus, porque a lei de Moisés mata, e a graça de Jesus, através da fé, vivifica. E se o ministério da morte, se os 10 mandamentos, gravado com letras em pedra, vêm em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, passaria. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele pergunta, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é eterno? Porque se o ministério da condenação, na primeira é ministério de morte, na segunda ele associa condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o ministério do Novo Testamento, da nova aliança, da aliança atual, da graça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória excede o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Fala mesmo, meu amado. Não deixe isso engasgado na garganta, não. Fala para todo mundo, olha, você está servindo Moisés? Está errado. Você anda ouvindo pregações de Abraão, de José, de Davi, Salomão, de Esther, de Moisés, eles foram grandes homens e mulheres de Deus, mas eles são sombra das coisas futuras. Hoje a pregação é boas novas, é evangelho, é Cristo, é Yehoshua Hamashia e ninguém mais. Não aceite, meu amado, pregação de Velho Testamento. Esses homens misturam remendo novo em pano velho para poder dizer que você vai comer o melhor dessa terra, mas é mentira, você não é de Israel, você é gentio, agora feito filho de Deus por Cristo. Se não fosse Cristo, você estava frito, como imundo perante a lei de Moisés. Ah, mas o dízimo, irmão, o dízimo era para Abraão, aliás, era para os filhos de Abraão, para Israel, meu amado, nunca foi para gentil, nunca foi para você dar dízimo. É mais fácil naquela época você receber o dízimo, porque era para o estrangeiro, né? E você era estrangeiro naquela época, era mais fácil você receber do que você dar. Se alguma coisa se caracterizaria contigo, era receber, meu amado. Se você vivesse naquela época, e não dá, porque você era estrangeiro, você era imundo, isso é que você era, perante aquela lei. Mas não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Hoje, meu amado, você pode olhar firmemente para Jesus, para o trono da glória do Senhor, porque o véu está rasgado. Você entende? E não somos como Moisés que punha um véu. O véu foi rasgado, meu amado. Não aceito olhar com véu mais não. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Não é no Novo Testamento, na Bíblia não, onde começa Mateus, Marcos, Lucas e João, não. É quando Jesus morre. Aquilo está errado também, meu amado. Fizeram um monte de maldade com a palavra escrita, com a escritura na Bíblia, para poder levar a gente ao erro. E defendem um livro com uma idolatria tão grande, uma bibliolatria, que parece que o livro é um próprio Deus. Você não pode falar nada contra o livro, senão você é herege. Sabe por que é isso? Para poder proteger o livro, porque o livro é todo falso, meu amado. Mas eles não querem que você saiba que o livro é falso. Eles querem que você ache que o livro é um Deus. Cuidado, meu amado. A Escritura está nesse livro e, infelizmente, é o único jeito de consultar a Escritura. Mas a Escritura é uma coisa e a Bíblia é outra. A Escritura é antiga, a Bíblia é nova. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, com todas as letras, o qual foi por Cristo abolido. Não foi a princesa Isabel que teria abolido a escravatura no Brasil? Então, teria abolido, porque na verdade foram sociedades secretas e não era, mas isso é papo para o Verdade Oculta 1. E o Verdade Oculta 2 não trata disso. Está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés,
O véu está posto sobre o rosto? Não, meu amado. O véu está posto sobre o coração deles. Aí eu pergunto, você faz parte de nós ou deles? Decida-se enquanto há tempo. Mas quando se converterem, olha só, mas quando se converterem, se o véu está no rosto é porque ainda não se converteu, assim está escrito na Escritura, assim eu creio, doa a quem doer. Mas quando se converterem ao Senhor, porque se converteram ao quem? Ao pastor, que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, e não mais buscarão auxílio no Velho Testamento, e saberão que o Velho Testamento é apenas sombra das coisas futuras, e não a imagem exata. E saberá que quando Jesus ceou não foi a ceia do Senhor, mas foi a Páscoa dos judeus, porque foi no Velho Testamento, e é sombra da ceia do Senhor de hoje. E qual é a ceia do Senhor de hoje? É o pão? Não, não é o pão da padaria, não. É o pão espiritual. O pão da padaria é sombra das coisas futuras. E eles confundem tanto, meu amado, que aquela ceia que se faz ritualística, que não é para Deus aquilo, não pode ser para Jesus. Aquela ceia, Jesus falou bem claro, e terminando a ceia, tomou o cálice de vinho em sua mão. O vinho está fora daquela ceia de Jesus e eles colocaram dentro. Eles invertem tudo, meu amado, ensina tudo errado para nós, para nos levar para a perdição. E muitos estão ensinando errado, porque aprenderam errado e não cuidaram ler, porque se tivessem lido em todos os locais que falam da ceia, veriam que Jesus fechou a ceia comendo apenas o pão, e o vinho já não faz parte da ceia. Foi depois da ceia, conforme está escrito. E o pão que era de trigo naquela época, Velho Testamento, é hoje sombra, é o pão espiritual, é o pão que nós estamos comendo neste momento. O pão maravilhoso. Que delícia que é poder contemplar esse pão, o pão que desceu do céu, não o pão que desceu do forno da padaria. Esse pão da padaria tem fermento. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali, a liberdade. Está preso ainda, meu amado, ao jugo das doutrinas. Está preso ainda ao jugo das solenidades, das liturgias. Está preso ainda ao jugo dos cerimoniais. Não tem isso no Novo Testamento, eu sinto em te dizer. Aquela passagem da última ceia está no Velho Testamento, meu amado. Quando colocaram a divisão no livro corrompido chamado Bíblia, eles colocaram a divisão de Novo e Velho Testamento no lugar errado, meu amado, para te induzir ao erro. Mas Paulo explica claramente: só há testamento com a morte do testador. E quando Jesus diz está consumado e que o véu do templo se rasga de alto a baixo, então nasce ali o Novo Testamento. E antes disso, Jesus celebrou a Páscoa, não foi a ceia do Senhor, nem Santa Ceia, como se conhece por aí. Foi uma ceia santa, mas não como essa que se conhece por aí. Porque essa, meu amado, a verdade é, não existe. Eu vou continuar.